Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor, que bom que você está aqui. Mais uma semana, mais um dia de vida, graças a Deus. Você está com saúde? Está vivo? Está vendo esse vídeo agora? Então você já tem motivo demais para agradecer. E gratidão é uma forma de amor, de demonstrar amor por Deus, que nos dá tanto, sem a gente merecer. Amém, meu irmão? Mas o importante é que você está aqui criando um hábito sadio, necessário, essencial para você mesmo, que é se relacionar com Deus. E estudar a palavra faz parte desse relacionamento. Amém, meu irmão? Se lembre que quando você ora, você fala com Deus, mas quando você lê a palavra, é Deus falando contigo. Amém? Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Exalte ao Senhor, compartilhando a boa nova do Evangelho. Nós estamos aqui, no mínimo, para isso. Amém? Lembre-se que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor, nesse caso, está querendo dizer obediência. Então, meu irmão, dentre tantas outras coisas boas que Deus nos deixou, Ele disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Se você não sabe pregar, se não é o seu dom pregar, se você só compartilhar, você já está fazendo essa mensagem chegar o mais longe possível. Amém? Vamos para a palavra. Meus queridos, a palavra de Deus hoje está em Êxodo 20, versículo 12, que diz assim, ó: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa passagem aqui, o capítulo 20, na verdade, é onde estão os 10 mandamentos. E até quem não conhece a Bíblia, né? Mas já ouviu falar sobre honrar pai e mãe. Mas o que é honrar pai e mãe? Eu admiro muito a cultura asiática, principalmente nos países, né? O pessoalzinho do olho puxado, em que realmente eles dão valor, valorizam os seus idosos. Idoso no Japão, China, tem a ver com sabedoria, com experiência, e por isso eles são até reverenciados. Há um respeito muito maior pelos idosos na Ásia do que no Ocidente, do qual nós pertencemos. E, rapaz, essa mensagem tem que ser algo incômodo, é para te incomodar mesmo, é para nos incomodar. Porque a grande hipocrisia do ser humano é que ele trata mal o seu idoso, né? E ele esquece que um dia ele vai ser idoso. Porque só tem um jeito de não ficar idoso: morrendo jovem. Mas se você quer viver bastante, você vai ser um idoso. Mas, sabe, parece que todo mundo esquece que um dia vai passar por isso. E a grande hipocrisia é que nós, quando nascemos, dependemos de nossos pais, né, que nos dão a própria vida, abrem mão de coisas para si, para dar para a gente, né? E de repente, quando a gente está um pouquinho, né, evoluído, pelo menos achando isso, adulto, toda a paciência que nossos pais tiveram com a gente não tem com eles. Todo o tempo dedicado a nós, quando éramos pequenos, quando éramos dependentes, a gente simplesmente não quer dar em troca. O ser humano é de uma... Há um pecado tão grande nisso, em você não honrar aqueles que foram, sabe, totalmente dedicados a você. E isso hoje está tão atado
Há uma outra passagem na Bíblia que diz que o amor se esfriará. Né? Já começa que o amor já está se esfriando há muito tempo pelos nossos. Não deveria ser algo difícil da gente fazer, sabe? A gente honrar os nossos pais, a gente ter tempo para os nossos pais como eles tinham tempo para a gente. Ah, mas minha mãe, meu pai tão velho, tão chato, fica repetindo as mesmas coisas e pergunta a mesma coisa e isso. E daí? E quando você ou eu era criança, a gente fazia alguma coisa diferente disso? E eles tinham toda a paciência do mundo, todo o zelo, todo o amor, todo o cuidado, toda a atenção. Não sei se vocês prestaram atenção, mas nessa passagem, Deus, se vocês lerem os mandamentos, esse é o único que vem com uma promessa de recompensa. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. Deus é tão bom, tão bom. Ele ainda está prometendo uma recompensa. Nem precisava fazer isso, gente. Nem precisava. Porque, ó, preste bem atenção. Honra aqui está relacionado a temor. O temor que fala que nós temos que ter por Deus. Ou seja, a sabedoria de obedecermos. E veja que Jesus andou na terra e o que ele fez assim com excelência, 100%, foi honrar o Pai. Porque ele obedeceu. Do dia que nasceu até o dia que morreu. E isso também é uma forma de honrar. Você pode até dizer, meu pai e minha mãe estão velhos e os conselhos deles já não servem mais para mim. Mas acredite, seu pai e sua mãe continuam te dando conselho é porque crê que está te fazendo bem, que vai te fazer bem, que vai te livrar do perigo. Nesse caso, meu irmão, nós temos que ter um discernimento, uma paciência, sabe, de saber que com certeza nosso pai e nossa mãe estão dando aquele conselho para o nosso bem. E isso também é uma forma de honrar seu pai e sua mãe. Quer ver uma outra forma? Estar presente. É fato que hoje em dia a nossa cultura é a de abandonar, é a de se distanciar dos nossos velhos, porque eles ficaram velhos. A gente tem uma hipocrisia que chega a doer, de tão sem vergonha que é. Abandonar, como tá cheio de velho aí, abandonado em asilo, rapaz, não passa pela minha cabeça. Hoje eu só tenho uma mãe, mas de jeito nenhum o fim dela vai ser dentro de um asilo por minha vontade, sabe? Minha mãe fica comigo quando não puder ficar com ninguém, ou quando não puder ficar sozinha. Eu vou honrar minha mãe nesse sentido, porque ela deu a vida dela por mim, ela abriu mão de muita coisa para ela, para que eu tivesse. Então, no mínimo, sabe, em gratidão a quem foi e ainda é para mim a minha mãe, eu tenho que reverenciar ela, eu tenho que ter paciência com ela, eu tenho que procurar estar presente com ela o máximo de vezes que eu puder. Sabe por quê? Porque eu não sei até quando eu tenho a minha mãe. Você também não sabe até quando você tem seus velhos. Tenho certeza que quem já perdeu seus pais sente muita falta. Mas e quando eles estavam vivos? Você aproveitava o seu tempo junto com eles? Você dedicava o seu tempo, nem que fosse para ficar ouvindo besteira, a mesma história repetida várias vezes? Você fez isso? Será que hoje a falta que você sente de seu pai e de sua mãe não é remorso pelo que você poderia ter feito, mas não fez? Irmão, uma das grandes ilusões da gente é achar que tem amanhã. Pode ser que você vá primeiro que sua mãe, que seu pai. A tendência, né, pelo ciclo da vida, é que eles vão primeiro. Mas pode ser que você vá primeiro. A gente não sabe. Tudo que a gente tem é o agora. Diz uma música de Gilberto Gil que o melhor lugar do mundo é o aqui e o agora, porque é só o que a gente tem. Então aproveite, meu irmão. Aproveite.
Vai dar atenção para seus pais. Procure-os enquanto você ainda tem. Porque um dia você vai sentir uma saudade imensa. E aí já era. Naquele dia em que ele ou ela estiver esticado lá dentro da caixa de madeira, tudo que você vai ofertar nesse dia é remorso no seu choro, pelo que você não fez quando poderia ter feito. Então avie, meu irmão, dê valor ao seu pai, dê valor à sua mãe, esteja presente com eles, seja paciente com eles, procure-os, sabe? Coloque os seus afazeres e a sua rotina um pouco de lado e dedique seu tempo para seu pai e para sua mãe. Um dia eles fizeram isso por você. E eu não estou nem falando da recompensa que Deus está dando aqui para quem fizer isso. Eu estou falando simplesmente por amor. Você fazer isso simplesmente por amor a seus pais. Por amor àqueles que eles são na terra os representantes do Senhor para cuidar de você. Quem hoje tem um filho é um privilégio muito grande. É como se Deus estivesse dizendo: eu confio em você para você ensinar os princípios morais, sabe? Porque tem gente que confunde escola com dentro de casa. O maior ensinamento, o primeiro de todos, são os pais que dão. Então o privilégio de ser pai é muito grande, é um voto de confiança que Deus está te dando, sabe? Para você cuidar daquele que, antes de ser seu filho, primeiro é filho de Deus. E aí como é que você, depois que foi filho, dependente, se torna adulto, às vezes já é até pai, e aí você esquece de honrar os seus pais, até mesmo para dar uma continuidade de ensinamento, de princípio básico, de como os seus filhos têm que tratar você, que é pai e mãe hoje, mas que nunca deixa de ser filho. E aí você acaba cortando um princípio, sabe, de um ministério que vem de Deus, que é o de família. Você acaba cortando um ensinamento que vem do próprio Deus. Hoje eu fui criado pedindo a bênção para pai, mãe, para tios, avós. Hoje você não vê mais isso. Bença meu pai, bença minha mãe. Porque é uma cultura muito bonita que você está pedindo para o seu pai, a sua mãe te abençoar, mas foi deixada de lado. Não dá nem para entender como, porque a gente foi criado desse jeito, mas hoje eu vejo muita gente da minha época, com a minha idade, que não passou isso para seus filhos. E isso está atrelado ao que a Bíblia diz, que a Bíblia não mente, o amor se esfriará. Você está deixando, meu irmão, de honrar seus velhos, de bater aquele papo agradável com eles, de dar atenção para eles, para quem te deu tanto. Se você está nesse grupo de pessoas que eu espero em Deus que seja a minoria, então, meu irmão, faça que nem a piada do cara que subiu no ônibus e disse: aqui desse lado tem isso, desse lado tem isso. E aí levantou uns do lado direito e disse: eu não sou isso. Eles estão fazendo o que aí? Passa pro lado de cá. É a mesma coisa que eu vou dizer agora, meu irmão. Se você está nesse grupo de minoria que não honra seu pai e sua mãe, mude isso agora. Vá lá dedicar 15, 20 minutos, meia hora para o seu pai e sua mãe. Senta lá para ouvir o que ele quer conversar. Faz isso todo fim de semana. Rapaz, faz isso todo dia se você puder. Sabe por quê? Você não sabe se você tem um dia de amanhã. Você não sabe se você vai ter o seu pai, a sua mãe amanhã. Então não deixe para amanhã. As coisas importantes, as coisas que realmente importam, tem que ser feitas já. Amém, meu irmão? Reflitam nessa mensagem, ela é muito importante, não é à toa que ela é um dos 10 mandamentos. E se você não está fazendo isso ainda, não está honrando seu pai e sua mãe, porque pare e pense aí, se você não consegue honrar seu pai e sua mãe, que você viu, que você conhece, que você conviveu, que cuidou de você, como é que você vai honrar a Deus? Até a próxima semana.